O prólogo de João. Vídeo 3. O que o Logos não é. Vejamos o que diz Duncan Heister, um comentarista bíblico, em uma nota na tradução New European Version, sobre João 1:1. A palavra não pode se referir diretamente a uma pessoa, porque uma pessoa não pode estar com Deus e ainda ser Deus ao mesmo tempo. A palavra grega logos, que é traduzida palavra aqui, não significa por si só Jesus. Geralmente é traduzida como palavra. Logos pode referir-se estritamente ao pensamento interno, que é expresso externamente em palavras. Este conceito é defendido por algumas pessoas que, embora aceitem o papel messiânico de Jesus, negam que ele teve pré-existência como ser celestial. Para estes, o Logos, ou a palavra, é algo, não alguém. Estes creem que o Logos, ou palavra, é o pensamento ou a sabedoria de Deus, literalmente, o plano de Deus para a humanidade. Eles argumentam que o pensamento de uma pessoa é a própria pessoa e que, portanto, o pensamento de Deus seria algo divino, algo intrínseco a Deus, mas não uma pessoa. Assim, o Logos seria o pensamento de Deus, não uma pessoa divina. Por fim, o Logos teria gerado Jesus Cristo no ventre de Maria, momento este em que Jesus se torna a palavra em carne, e somente a partir desse momento Jesus existe como Filho de Deus. Essa crença nega a pré-existência de Jesus. Os trinitários, assim como as testemunhas de Jeová, discordam dessa tese. Embora tenhamos que estudar outras partes da Bíblia, a fim de provar que o Logos ou palavra não é um atributo impessoal e eterno de Deus, tal como Duncan Heister defendeu, existem alguns elementos no prólogo de João que nos dão a certeza de que a palavra é alguém e não algo. Em primeiro lugar, o pensamento, a razão, a sabedoria, como atributos impessoais e eternos de Deus, não estão com Deus, mas em Deus. A palavra estava com Deus, não em Deus. O termo grego pros, com, é uma preposição que indica direção, mas não uma fusão. João disse que a palavra estava com o Deus, ou seja, em direção a Deus, face a face com Deus, mas não era uma fusão com Deus, o que necessariamente mostra que o Logos era exterior a Deus, havendo uma separação ontológica entre Deus e a palavra. Se o Logos ou palavra fosse literalmente um atributo impessoal de Deus, tal como a razão, a sabedoria e o pensamento, então a separação que João fez entre Deus e o Logos não faz sentido. Se João tivesse tensionado dizer que o Logos era o pensamento de Deus, então o Logos deveria estar em Deus, ao invés de com Deus, pois não poderia haver uma separação entre o atributo impessoal de Deus e o próprio Deus. Assim, não parece haver nenhum sentido alegar que o Logos descrito por João seria um pensamento de Deus, ou um atributo impessoal e eterno. Filipenses 2, 6 e 7 diz sobre Jesus: embora ele existisse em forma de Deus, não pensou numa usurpação, isto é, em ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que tinha, assumiu a forma de escravo e se tornou humano. Esta passagem deixa claro que Jesus, quando existia na forma de Deus, isto é, Jesus era um ser divino, ele não pensou que ele era igual a Deus. Pois caso Jesus tivesse pensado em querer ser igual a Deus, Jesus estaria usurpando algo, isto é, roubando algo que não lhe era próprio. Jesus não fez isso. Ao contrário, ele nunca se achou igual a Deus, embora ele existisse na forma de Deus. Este texto é o mais claro na Bíblia para mostrar que Jesus não é o Deus Supremo, mas um Deus distinto do Pai. Ou seja, Jesus existia na forma de Deus, mas ele não era a identidade de Deus, ou seja, ele não era o Deus Supremo. Forma não é identidade, são coisas diferentes, natureza não é identidade. Ou seja, Jesus tinha uma natureza poderosa, uma natureza de Deus, porém, se ele pensasse que ele era igual a Deus, ele estaria usurpando ou roubando algo que não lhe era próprio. Esse texto é o mais claro para provar que Jesus não é o Deus Supremo. Pois a mera alegação de que Deus, caso se achasse igual a Deus, estaria usurpando algo, é absurda. Essa ideia é absurda, com todo respeito. Ela é absurda, mas ela é dita de Jesus. Então Jesus não pode nem ser o próprio Deus Supremo e nem outro Deus igual ao Deus Supremo. Ele deve ser um ser divino inferior a Deus. Então perceba que fica bem claro que Jesus teve uma pré-existência celestial como pessoa, não como atributo apenas. Esta passagem descreve Jesus como sendo plenamente um ser pessoal antes de sua vinda à Terra.
um ser capaz de tomar decisões por conta própria, um ser que decidiu, enquanto estava em sua forma divina, ele era um Deus, não achar que devia ser igual a Deus. Tudo isso prova que aquele que estava com Deus no princípio era de fato alguém exterior a Deus e não literalmente um pensamento, a sabedoria e a razão literais de Deus, que são atributos impessoais e eternos. É fato que o termo palavra ou logos em grego transmite essa ideia principalmente na cultura judaica de sabedoria, mas nós não precisamos ser tão literais e achar que literalmente isso se refere a um atributo eterno de Deus. Vejamos agora outros conceitos sobre o logos que não estavam presentes na mente do escritor bíblico. Heráclito foi um filósofo nascido por volta de 490 a.C. No dicionário bíblico de Wycliffe, nós lemos o que Heráclito falou em referência ao logos. A obra diz que Heráclito retratou o universo como tendo sido formado por um elemento ardente, uma inteligência cósmica, do qual fazem parte as almas dos homens. A obra fala também que Platão usou a palavra logos para descrever a força divina da qual surgiu o mundo. A obra também diz que Aristóteles postulava que existe uma fagulha divina no homem, ou logos, que este compartilha com Deus. A obra continua dizendo que o estoicismo modificava a ideia do fogo de Heráclito e deu o nome de logos a uma alma inteligente, interior, autoconsciente e universal da qual a nossa razão é parte. Ela era uma espécie de sabedoria divina totalmente cósmica e dominadora. Diziam que o homem tinha um Deus interior ao qual podia seguir. Motivado por tais conceitos gregos, Daniel Wallace, famoso erudito bíblico, declarou a respeito do logos: o conceito grego de Deus era, na maior parte, pessoal e finito, mas seu conceito do logos era maior do que o conceito de Deus. Assim, é altamente improvável que o logos possa ser um Deus, de acordo com João. No entanto, muitas obras de referência nos dizem que o apóstolo João não fora influenciado por pensadores gregos. Ernest Scott foi um ministro presbiteriano considerado como uma autoridade quanto ao Novo Testamento. Ele escreveu em sua obra The Fourth Gospel, Its Purpose and Theology. A ideia de um logos, uma razão que emana no mundo, é aquela que encontramos sob várias modificações em muitos sistemas antigos de pensamento, indiano, egípcio, persa. Em vista do sincretismo religioso do segundo século, é quase impossível que essas teologias estranhas tenham exercido alguma influência sobre o quarto evangelista. Mas pode haver pouca dúvida em relação à principal fonte da qual derivou sua doutrina do Logos. Ele havia chegado até ele através de Filo, depois de seu desenvolvimento final na filosofia grega. Para os que não sabem, Filo era um judeu. Veja também o que diz a obra Comentário Bíblico Pentecostal. Muitas são as tentativas em traçar a fonte do termo Logos. É mais provável que o termo e seu conceito provenham da literatura e pensamento judaicos, embora estivesse ambientado dentro do mais extenso mundo greco-romano. Na obra The Jewish Annotated New Testament, ou o Novo Testamento Judaico Comentado, nós lemos: embora monoteístas, os judeus, no entanto, reconheciam outros seres sobrenaturais que comunicavam a vontade divina. Veja só, outros seres sobrenaturais, outros seres. O uso do Logos no Evangelho de João é, portanto, um uso completamente judaico. Não há absolutamente nada no prólogo de João nem no Novo Testamento que indique que João ou qualquer outro escritor bíblico tivesse em mente os conceitos gregos sobre o Logos, isto é, o Filho de Deus Jesus Cristo. O Novo Testamento deve ser entendido de uma perspectiva puramente judaica, não grega, pois seus escritores eram judeus. Os conceitos dos gregos sobre o Logos são incompatíveis com as descrições de João sobre Jesus Cristo. Primeira carta de João 4,9 diz: Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que ganhássemos a vida por meio dele. Este conceito expresso por João, de que Jesus já era Filho de Deus antes mesmo de vir ao mundo, é incompatível com o conceito da filosofia grega sobre o Logos. Portanto, o conceito filosófico grego, difundido por Heráclito, Platão, Aristóteles e os estoicos sobre Logos, deve ser rejeitado. A ideia de que Jesus seja o Logos de Deus, em um sentido consubstancial, tal como a Trindade, é incompatível com a Bíblia inteira. Em João 8,55, Jesus disse:
Eu o conheço e obedeço a sua palavra, ou seu logos. Ou seja, Jesus claramente faz uma distinção entre si mesmo e o logos de Deus, provando que Jesus não é da mesma substância do Pai, tal como é o logos impessoal de Deus. Neste vídeo vimos o que certamente João não pensava a respeito do logos. O Novo Testamento deve ser entendido de uma perspectiva judaica, não com base na filosofia grega. No próximo vídeo veremos os conceitos de Filo de Alexandria, um judeu, sobre o logos.